Depois da reclamação colorada em virtude do pênalti não marcado em Rogel contra o Fortaleza, a CBF protagoniza mais um escândalo de arbitragem. Quero falar sobre o áudio do VAR e o relatório do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais quanto ao lance do Internacional. A resposta é surpreendente. Quero falar também sobre a preparação para encarar o Palmeiras, reforço vindo do DM e um jogador que deve desfalcar o Inter no Grenal. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Quero falar sobre as últimas do nosso Colorado neste conteúdo que tem o apoio da Inter Store Beira-Rio, loja oficial do Inter, lá no estádio Beira-Rio. Aliás, duas lojas, uma ao lado do Portão 7 e outra, né, próxima ao Gigantinho, ali perto da bandeira, que tem, né, camisetas oficiais, camisetas, né, já chegou reposição da nova camiseta do Inter, tem também, né, personalização e muito mais. Se você mora fora de Porto Alegre ou até mesmo fora do Rio Grande do Sul, que eu sei que tem uma galera me assistindo, chama eles no WhatsApp, afinal eles enviam para todo o Brasil e eu tenho certeza, né, que vai ter a camiseta e a certeza, né, de ter um produto licenciado em casa com os melhores, que são a Inter Store Beira-Rio, tá certo? Então o link na descrição aqui, ou visite, né, as lojas lá no Beira-Rio que estão abertas todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde. Turma, vamos trocar uma ideia, afinal, né, eu quero conversar com você sobre a revisão do VAR, né, naquele lance que foi o mais polêmico aí talvez da rodada, que foi o pênalti não marcado do Davi Luiz no Rogel, né, no segundo tempo da partida entre Inter 0, Fortaleza 0 na Arena Castelão. Vou compartilhar aqui com vocês o lance da revisão, tá? O áudio do que disse, né, o VAR da partida na revisão do vídeo, né, no lance que deveria ter sido marcado o pênalti do Flávio Rodrigues de Souza. Então, ouve aí, depois a gente conversa. Ei, Sacha! Quanto tempo? Ataque! Habilitados. Nada. Esse toque, tá? Quero ver. Ok. Quem Tá toca, checando. Questão de campo é Tá no quem chão. toca a bola é o atacante, tá? é tiro de campo, tá? Não. Ok. Isso, perfeito. Ok. perfeito. Boa. Fazer um Me dá, loop curto dá um aqui. zoom aqui. Ei, calma! Estamos Ok, checando, perfeito. tá, Flávio? Eu vejo Aguarde. o defensor O defensor tocando essa joga bola, bola. tá bom? Perfeito. Frame a frame. Ok, perfeito. Me dá outra imagem com essa. Para aqui, me dá outra imagem. Vamos Eu a não micro. quero pressão em mim. Defesa. Alta Tá fechada. Tá Isso, checando. vai, solta. Tá checando. Ok, Fazer um loop curto aqui. perfeito. Ok. Ok, Centralizado. me dá outra imagem só pra confirmar. O defensor chega primeiro, ok? Ok. Tá Flávio, checando, tá? Flávio, Oi. tudo checado. O defensor chega primeiro e toca a bola, ok? Isso, perfeito. Essa imagem é 17 boa. também. Essa Nós já vamos jogar. essa Vai lá, é meu irmão, bem vamos melhor. brincar. Perfeito, mantendo a decisão de campo. Já. Olha a bola. No áudio vocês estão ouvindo Diego Pombo Lopes, que é o VAR da partida, e o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro, né, do quadro de São Paulo, dizendo, né, que não foi pênalti, né, que não teve o contato do Davi Luiz no Rogel, né, que ele pega primeiro na bola. Ontem à noite, né, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da CBF, que nesta nota, né, estão assinando o árbitro Nicola Rizzoli, né, da Itália, Néstor Pitana, Sandro Meirahit, Rodrigo Sintra e Fabrício Vilarin, tá? Esses são os especialistas que analisaram o lance. Eles colocaram o seguinte, tá? Os três componentes do Comitê Internacional chegaram à conclusão de que no lance citado, né, pelo Inter, o defensor do Fortaleza, Davi Luiz, de forma clara e cuidadosa, atinge primeiramente a bola com seus pés sem infração. O atacante do Inter, né, no caso o Rogel, que está no lance, criou o contato ao se aproximar do defensor, colocando o seu rosto na disputa da bola. É que ele queria fazer um gol de cabeça, né? Então ele colocou de fato, né, o rosto na jogada, né? Não há imprudência e tampouco o jogo perigoso, por isso, né, não houve o pênalti na questão, né, do lance do Davi Luiz. Então, né, é aquela coisa, né? O cara daqui a pouco vai tomar um tiro, o cara se colocou na frente da bala, né? Enfim, acontece, é isso aí. Então, mais um escândalo aí de arbitragem no Campeonato Brasileiro. Estamos recém na terceira rodada da competição. Mas enfim, né? Tá posto aí. Então, esse escândalo, pelo menos alguém assina essa nota aqui, né? Pra gente saber quem é que tá por trás dessa sacanagem que estão fazendo dentro do Campeonato Brasileiro, que eu não falo só do Inter, tá?
teve prejuízo aí para outros clubes já dentro do Brasileirão. O Sport contra o Vasco nessa rodada também teve um prejuízo e fica por isso mesmo, né? Então, vamos acompanhar, né? Na quarta-feira tem Inter e Palmeiras, provavelmente na quinta estarei aqui falando sobre outro escândalo, né, desse fiasco que é a arbitragem no Brasil. Vamos virar a pauta, vamos falar sobre departamento médico, afinal, né, o Colorado está muito perto de ter a volta do Vitor Gabriel. O Roger Machado, né, na sua entrevista coletiva lá em Fortaleza, chegou a dizer, né, que existe uma possibilidade de retorno do jogador no duelo contra a equipe do Palmeiras, né, mas possivelmente, e aqui eu já tratava deste prazo, o Vitor Gabriel deve retornar no Grenal, né, que vai acontecer sábado, 9 da noite, lá na Arena. Então, assim, o Vitor Gabriel é um reforço importante, né, então volta para o time muito provavelmente ao lado do Vitão, né, o Rogel saindo do time. E, por outro lado, né, o Roger deve perder o Carboneiro. Né? Ontem eu conversava com algumas fontes e o que me disseram sobre o Carboneiro é o seguinte, tá? O Carboneiro, né, tem uma possível lesão de grau 1, ou seja, uma lesão das mais leves, né, no posterior da coxa direita. E no melhor cenário, ele deve voltar a jogar em 2 semanas e meia. E pode ser que num pior cenário, né, de não evolução na recuperação, leve até 6 semanas. Por que eu estou falando isso? Porque o Carboneiro tem um histórico de lesão, né? Lá no Racing ele teve várias lesões. Aqui no Inter é a primeira lesão que ele tem, então agora, né, que ele vai ser reavaliado clinicamente, né, pelos médicos do Inter, e a sua recuperação, né, óbvio, vai ser atualizada dia a dia. Então, o Carboneiro, né, mesmo que no melhor cenário fique fora 2 semanas e meia, a gente está falando, né, que ele vai perder o jogo contra o Palmeiras, perde o Grenal, perde também, né, o jogo da Libertadores contra o Nacional de Montevidéu. Então, né, é um prazo que, mesmo que seja curto, né, com o calendário tão caótico que a gente tem, ele perde diversos jogos. Então, é algo que a gente vai ter que dar uma olhada. Óbvio, né, que o Inter tem alternativas, né? O Bruno Tabata entrou bem aí nos últimos 2 jogos, contra o Atlético Nacional e também, né, contra a equipe do Fortaleza. O Vitinho era o titular durante o Campeonato Gaúcho. Tem o Gustavo Prado, né? Tem outras possibilidades aí para o Roger neste aspecto. Então, vamos torcer, né, para que ele volte bem e o mais rápido possível. Falando em Vitinho, ainda lá em Fortaleza consegui algumas informações, né, de que o Inter está muito perto de renovar o contrato deste jogador, pelo menos por mais 6 meses, dentro da normativa da FIFA, que prevê, né, que os jogadores que têm contrato com equipes da Rússia e da Ucrânia estejam parados, né, para jogar em outro lugar, né, por empréstimo. Então, o Inter deve ampliar este vínculo, né, visto que houve um novo ataque russo, né, à Ucrânia, com dezenas de mortos. A gente lamenta, né, que essa guerra permaneça aí por mais de ano. Mas o fato é, né, que a FIFA deve estender a normativa e com isso, né, o Vitinho ficando mais um tempo, né, até o final do ano. E a curiosidade é, no final do ano o Vitinho já pode assinar um pré-contrato com o Inter para chegar sem custos, né, na metade da temporada que vem. Então, tudo leva a crer, né, que o Vitinho será um novo Vitão, né, que ficou no Inter em definitivo também em cima dessa normativa lá da FIFA. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro com Ceará e Vasco jogando lá na Arena Castelão. Acho que o Ceará ganha esse jogo aqui, tá? O Pedro Raul tá em ótima fase. E também tem Liga dos Campeões, né? O Borussia Dortmund tentando um milagre contra o Barcelona e o Aston Villa contra o PSG também. Tá certo? Então, vai lá, kto.bet.br. Lembrando que está rolando a Liga do Milhão, tá? Então você pode ganhar prêmios de R$1.000 todos os dias e lá no final do ano o melhor apostador vai levar R$1 milhão para casa. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!